E mais uma bolha estourou no Vale do Silício, e para surpresa de ninguém, o banco onde a bolha estourou tinha parte de seus ativos em criptomoedas que também estouraram em razão de uma bolha. Algumas vinícolas gaúchas são acusadas de suas práticas trabalhistas questionáveis e, para surpresa de ninguém, pessoas foram encontradas em condições análogas à escravidão. O grupo de referência das lojas americanas é acusado de uma fraude contábil de 43 bilhões de reais. E, para surpresa de ninguém, o mesmo grupo já tinha sido acusado da mesma prática contábil 2 outras vezes. Eu não sou engenheiro de obra pronta, nem sou fã de engenheiro de obra pronta, que chega e explica tudo exatamente como aconteceu depois que tudo aconteceu. O ponto aqui é, enquanto isso acontecia, será que ninguém percebeu que a essência do negócio estava errado? E você? Que tipo de bomba relógio está para explodir na sua empresa? Eu sou o Jesse e você está no Papo de Gestor, o nosso bate-papo sobre carreiras, projetos e empresas. Já chegue chegando, seja muito bem-vindo, já faça logo o cococô, curte, comente, compartilhe para pelo menos 2 pessoas, não mais que 2 não, 2 pessoas já tá bom já. E o tema desse nosso bate-papo de hoje é stakeholders, uma palavra enjoada. E a pergunta da vez é: como anda a sua fila do pão? As premissas aqui são o seguinte: o ponto-chave dessa nossa conversa é você como gerente, ou você que almeja ser gerente, entender que lições a gente pode tirar desses casos de má gestão. Não se trata de julgamento, ninguém está aqui para ficar atacando pedra em outras pessoas, a intenção é aprender o que a gente pode pegar nesses casos de má gestão. A ideia é entender como você lidaria se você estivesse nessa situação. Antes de fundar a Jerv Academy, eu já trabalhei com fraudes, falência, litígio, mas eu confesso para você que é muito mais prazeroso você trabalhar com melhoria de processos, que é o que eu faço, ao invés de você tentar ficar corrigindo erros. A melhor hora de você corrigir os seus processos é quando as coisas estão indo bem e não quando a empresa está caindo. Vamos falar do tema de hoje então. Stakeholders. O que é a palavra stakeholder? Até onde eu sei, não existe uma tradução literal para essa palavra em português. Stake, nesse caso aqui, significa interesse, e holder é segurar. Então, stakeholder ou stakeholders são as pessoas que seguram interesse ou que têm interesse em relação à empresa. Que é diferente de shareholders. Share, nesse caso, seria ações, no sentido de título imobiliário, e holder, mais uma vez, segurar. Então, quem segura uma ação ou um acionista. Quem são os stakeholders aqui, então, nessa operação? Quando a gente pensa em stakeholders, a gente tem que entender a evolução da ideia de stakeholders. Stakeholder começou com uma pessoa só, era o único stakeholder, que era a própria empresa. A empresa tinha todo o capital, a empresa detinha todo o interesse e a única voz no comando das decisões da operação inteira era a própria empresa. Acontece que a empresa começou a crescer, isso a gente fala, isso é primórdios, faz séculos já. As empresas começaram a crescer e perceberam que faltava capital. E para conseguir crescer, ela tinha que ter capital de outras pessoas. E essas outras pessoas, então, foram os investidores. E aí esses investidores chegaram, deram capital, quem coloca dinheiro também coloca voz. E nesse caso, os investidores passaram também a ser stakeholders. E aí disso, evidentemente, muitos séculos depois, vem o conceito de bolsa de valores. Depois dos investidores, chegam então os fornecedores, que eles não simplesmente entregam matéria-prima, eles também passam a ter voz no processo do comércio, no processo de produção, na mesa em si. Imagina então uma mesa redonda, imaginemos uma mesa redonda com várias cadeiras, e aí então cada cadeira representa um dos stakeholders. Então a primeira cadeira é a própria empresa, a segunda cadeira seriam os investidores, ou um investidor, nesse caso aqui na ilustração, a outra cadeira então é do fornecedor. Com o fornecedor chegam então os contratos comerciais. Passado esse momento, chega mais uma pessoa para essa mesa, e essa pessoa é o trabalhador. Se a gente pensar no Brasil, por exemplo, na década de 40, 1940, que é quando chega esse boom da voz do trabalhador, que no Brasil ficou conhecido como a Consolidação das Leis Trabalhistas, ou a CLT. O processo continua e chega então mais um stakeholder, que é o consumidor. Mais uma vez, pensando no cenário brasileiro, a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, para o consumidor ter o direito à voz no processo dele. A coisa continua evoluindo, chega mais um stakeholder, nesse caso aqui é o público. Veja bem,
O público, evidentemente, que ele é um consumidor em potencial, mas não necessariamente um consumidor. Se você pensar algumas marcas, você é público para essas marcas, mas não necessariamente o consumidor. E aí, mais uma evolução, a gente tem então o meio ambiente e o grupo está fechado. A gente tem a empresa que era iniciante, o único stakeholder, depois chegaram os investidores, depois chegaram os fornecedores, depois chegaram os trabalhadores, depois chegou o consumidor, o público, que na época da internet então tem uma voz muito grande, em razão da internet, e por fim, o meio ambiente. Você fala, tá, mas como é que o meio ambiente vai sentar à mesa? Ele não vai ler ata, ele não vai redigir documentos, ele vai manifestar a sua opinião em relação a como o processo de produção é feito por maremotos, tsunamis, furacões e tudo mais. E é assim que eles funcionam. Então, esses são os stakeholders. Se a mesa está completa, cada um dos stakeholders está na sua cadeira, e está tudo fluindo bem, não tem necessidade de um profissional como você ou como eu. O ponto é que a gente sabe que isso não acontece. Conflitos surgem. E no momento em que surge um conflito, a gente tem a tal famosa crise. O ponto de hoje é, será que essas crises são de fato crises? Então você já entendeu como funciona a mesa, são todos os stakeholders. No momento que você entendeu como funciona a mesa, você começa a pensar na gestão dessa mesa. No momento em que então surge um conflito, surge uma suposta crise. O ponto que eu queria deixar claro aqui nesse momento é que crise é no máximo 10% dos casos. Crise, entenda aqui, como um fato imprevisível. Então, o fato é imprevisível em raras ocasiões. 10% aqui eu estou sendo generoso, muitas vezes é menos que isso. Se de fato houver uma crise, você vai chamar a sua empresa, vai chamar um profissional que entende do assunto. E esse profissional vai chegar e vai fazer basicamente 5 coisas aqui. Primeiro, ele vai mapear a situação para entender de fato o que está acontecendo. Do contrário, ele pioraria a situação. Depois de mapear o que está acontecendo, ele vai deixar a emoção de lado para focar simplesmente na razão, no que precisa ser feito. Depois disso, caso não seja a própria pessoa, alguém vai chamar um especialista do ramo de direito, administração, contabilidade, marketing, relações públicas, um especialista do ramo para poder literalmente gerenciar a crise aqui. Depois disso, uma resposta rápida e objetiva vai ter que ser feita. Se a resposta não for rápida ou não for objetiva, a crise somente aumenta. E por fim, o último passo aqui, esse profissional e o grupo inteiro vai ter que ser proativo em relação à solução do problema. Se for uma crise, basicamente são 5 passos que serão tomados para a condução da crise. Acontece que, como a gente tem aí 10% dos casos de conflitos que são crise, o que acontece com os outros 90%, 90% dos casos não se trata de crise, se trata de má gestão. Quando a gente entende que má gestão é o quê? É um evento previsível, a gente começa a pensar, tá, se 90% dos casos ou mais são de fatos previsíveis, que fatos são esses? Vamos começar a pensar aqui em alguns exemplos, vou te dar alguns. Primeiro, pandemia. Pensa comigo aqui, 2020, a gente tem lá a pandemia do Covid-19. Pergunto para você, a pandemia foi uma crise ou foi uma má gestão? A pandemia era um fato previsível ou imprevisível? Você diz para mim que é um fato? Depende. Se a gente pensa lá no Seu Zé, lá no fundão de Tocantins, lá na quitandinha do Seu Zé, só servindo a população local, Seu Zé não tem acesso a informações privilegiadas e Seu Zé não procura informações privilegiadas. Simplesmente está um trabalho ali do fundão lá no interior de Tocantins ou qualquer outro estado brasileiro. Para o Seu Zé, aquilo é um fato imprevisível. Seu Zé não tinha acesso, e quando eu penso no Seu Zé, eu penso no cidadão comum, não tinha acesso a esse tipo de dados. Acontece que países, em especial países desenvolvidos, tinham acesso a esse tipo de dados. Então a gente não pode falar que para um país a pandemia foi uma crise, a pandemia simplesmente foi uma má gestão. Tem um caso que não ficou tão conhecido no Brasil, de uma empresa de uma mulher chamada Elizabeth Holmes. Essa empresa, e aqui como não ficou famoso, nem vou pedir para você falar se foi crise ou foi má gestão. Essa empresa, a dona dessa empresa alegava que conseguia examinar cada uma das doenças do corpo humano, caso houvesse alguma doença, a partir de uma gota de sangue. Então se você vai fazer um exame de sangue, você percebe que eles sempre tiram lá 2, 3, 4, 5 seringas, dependendo do exame que você está fazendo, para conseguir medir, para conseguir verificar a doença que a gente tem.
Essa pessoa disse que ela conseguiu um método extraordinário e através desse método a pessoa conseguiria saber que doença ela tem a partir de uma gota de sangue ao invés de várias seringas. Ela conseguiu muitas doações e no final descobriu-se que era uma fraude. Você fala, tá, mas isso então é uma crise, porque ninguém tinha como saber. Então, depende, né? Nesse caso aqui não é crise não, porque ela não era médica, ela não era engenheira, ela começou um curso acadêmico, parou no segundo mês, ela conseguiu investimento de várias pessoas e no final ninguém conseguiu provar que aquilo ali funcionava. E já tinham muitas vozes acadêmicas dizendo, isso é impossível, porque para você conseguir isso, você teria que jogar muita água nessa uma gota de sangue e você perderia a qualidade do sangue. Evidentemente, essa mulher foi processada e está presa e foi verificado que era uma fraude. JP Morgan, um dos maiores bancos do mundo, comprou uma empresa e essa empresa tinha um banco de dados de aproximadamente 4 milhões de e-mails. JP Morgan pagou 107 milhões de dólares para comprar a empresa inteira e o foco da transação, evidentemente, eram os 4 milhões de e-mails. Passado esse momento, a JP Morgan mandou então um e-mail para essa lista inteira de 4 milhões de usuários, na expectativa óbvia de vender produtos do banco. Entre 70% e 75% dos e-mails voltaram. Não tinha, esse banco de dados não era verdadeiro. Aí você fala, tá, mas não tem como saber, né? Se ela comprou a empresa e depois ela foi mandar e-mail, como é que ela ia saber? Então, você acha realmente que é assim? Você compra uma empresa no escuro e na expectativa de tudo que a empresa falou seja verdade? Não, evidentemente que isso é má gestão. E aqui o ponto é, toda vez que a gente fizer uma pergunta, pense como você lidaria com essa situação. Algumas lições são tiradas dessas situações e vamos a elas. Lição número 1, due diligence. Essa palavra due diligence pode ser traduzida como faxinão. Então, no momento que você vai abrir capital da sua empresa, no momento que você vai, de repente, fundir empresas, no momento que você vai comprar uma empresa, existem algumas situações em que a empresa passa por um faxinão. E essa pesquisa detalhada, essa limpeza detalhada, ela é feita para saber exatamente o que a empresa tem, quais são os débitos, quais são os créditos, como estão os contratos, quais são os riscos. E tudo isso tem que ser feito para a operação fluir bem, para as pessoas que estão saindo da empresa saírem sem processos, para as pessoas que estão chegando comprarem a empresa por um valor justo. Quando esse processo não é feito, evidentemente que a gente tem má gestão. Lição número 2, não fabrique a crise. Na lição número 2, vamos pensar de novo, você como gerente, o que faria? Durante a pandemia, 2 deputados, um estadual e um federal do mesmo grupo partidário, entraram em situações delicadas. O deputado federal disse uma frase em um podcast, essa frase foi descontextualizada e esse deputado foi eventualmente investigado para saber se ele tinha cometido algum erro que seria passível de ou processo ou cassação. O outro deputado, o deputado estadual, cometeu uma situação completamente diferente. Então vamos pensar no federal primeiro. Esse deputado federal foi num podcast, falou uma frase e depois investigou-se e viu-se que esse deputado não tinha qualquer indício de que ele estava fazendo qualquer ilícito, de que a frase simplesmente foi solta ali num contexto errado. Esse deputado não só foi inocentado, os processos foram arquivados, como ele foi reeleito, porque o trabalho que ele faz de fato é muito louvável. O outro deputado estadual, ele pegou férias ali por uns dias, foi até a Ucrânia, na volta ele mandou um áudio dizendo que as ucranianas eram bonitas e eram fáceis porque eram pobres. Evidentemente que esse deputado foi processado e, mais uma vez, o trabalho dele como deputado era louvável, mas esse episódio foi deplorável e ele foi cassado e perdeu os direitos políticos. Nesse caso, a gente não pode falar que os dois passaram por crises. Um passou por uma crise porque a frase foi descontextualizada. O outro criou a crise. E por isso que a gente fala, não fabrique a crise. Lição número 3, aplique a política da janela quebrada. A política da janela quebrada é um conceito que a gente aprende, ou que na verdade ganhou evidência, no final ali da década de 90, com um prefeito de Nova York chamado Giuliani. E mais uma vez, pense aqui como você lidaria com essa crise. Essa política da janela quebrada funciona mais ou menos o seguinte, pense num galpão em que tem várias janelas quebradas.
Se você espera todas as janelas serem quebradas para depois consertar, você nunca vai consertar nada. Então a política da janela quebrada é, assim que quebrou uma, você já conserta. Na área de gestão, assim que você teve um probleminha, você já conserta. Pensando nisso, a gente pensa que recentemente tivemos um episódio de um rapaz chamado Calvo da Campari, em que fez declarações que, segundo ele, com ele é na justiça ou na bala. É uma declaração completamente infeliz. E essa declaração não é a primeira que ele faz. O deputado estadual que foi cassado pela frase infeliz de que elas são fáceis porque são pobres. Não é a primeira vez que ele cria uma situação dessa. Aquele supermercado onde uma pessoa morreu, onde um cachorro morreu, não é a primeira vez que eles passam por isso. Quando a gente pensa que esses episódios são rotineiros, a gente percebe que o gestor, você no caso, permitiu que várias janelas tivessem sido quebradas até você arrumar, até você resolver o problema. Lição número 4. Não tenha como estratégia uma bomba relógio. Se a gente pensar na empresa Odebrecht, não é que uma pessoa, 2 ou 3 faziam algumas coisas erradas. Eles tinham um departamento de corrupção. E segundo relatos, havia corrupção no departamento de corrupção. Que surpresa! Será que ninguém percebeu que aquilo necessariamente ia dar errado? Se a gente pensa mais uma vez nas lojas americanas, não é que alguém esqueceu de colocar um valor X na última declaração de imposto de renda na empresa. Não! São 2 décadas de suposta fraude contábil. Será que ninguém percebeu que esqueceram de pagar 43 bilhões de reais? Se a gente pensa mais uma vez nas vinícolas gaúchas, não é que alguém esqueceu de pagar um direito trabalhista aqui ou acolá? Quando você terceiriza parte da sua operação, o direito, a necessidade, a responsabilidade de fiscalizar permanece. Lição número 5. Não minimize o poder da opinião pública. Vamos pensar em alguns casos específicos aqui. Por exemplo, a empresa de marketing esportivo Nike. Nos Estados Unidos, 75% do público consumidor dessa empresa é da comunidade negra. Não por acaso, ela patrocina tantos atletas negros. Agora você imagina se essa empresa faz alguma coisa errada em relação a essa comunidade e essa comunidade resolve boicotar a empresa. Ela quebra no dia seguinte. A indústria de vinho no Brasil. A primeira bebida mais consumida, cerveja, depois cachaça e por terceiro lugar a gente tem o vinho. Quando uma empresa comete um ato absurdo como esse, ela não apenas se prejudica, como ela mexe a cadeia inteira. Pessoas passariam então a consumir outras bebidas ou vinho importado. Quando a gente pensa na empresa Volks, faz alguns anos ela lançou um carro novo, que era o Polo novo. Naquele momento, ela resolveu focar num nicho bem específico. Se o comercial dá certo, ela vende muitos carros. Se o comercial der errado, a empresa em si é cancelada. Em momentos assim, a sua empresa vai saber se você realmente domina a arte da liderança, se você entende de gestão, se você consegue trabalhar sob pressão e se você consegue ter boas decisões em momentos difíceis. Lembra do Banco Pan-Americano, do Silvio Santos? Quando ele teve aquele grande problema, ao invés de sentar e esperar para ver o que ia acontecer, Silvio Santos ofereceu seu patrimônio pessoal para poder sanar o problema e o mercado viu com bons olhos. Em 2008, depois da crise dos Estados Unidos, da bolha do mercado imobiliário, ao invés de sentar para ver o que ia acontecer, Warren Buffett juntou as melhores cabeças e foi até o governo apresentar soluções. É aí que a gente vê, é aí que a gente diferencia homens de meninos. Por isso que eu te fiz a pergunta no começo dessa conversa e repito agora. Como está a sua fila do pão? Em que momento a sua empresa está? Porque se você é uma pessoa que consegue liderar e resolver problemas no momento de crise, você certamente vai estar numa posição de liderança. Agora, se você consegue prevenir, ou seja, impedir que a crise aconteça, aí você dá as cartas. Esse foi o nosso Papo de Gestor de hoje. Eu espero que você tenha absorvido aí algumas lições e preferencialmente que você tenha decidido aplicá-las. Faz sentido para você? Então vai lá e faça como se sua vida dependesse disso. Porque na verdade, depende mesmo. Forte abraço!